Olá, Deus abençoe a sua vida. Você que tem nos acompanhado, nós estamos falando acerca do livro de Atos dos Apóstolos, bem como das cartas paulinas. Meu nome é Antônio Paulino, coincidentemente Paulino falando das cartas paulinas. Mas antes de entrar no assunto de hoje, que é a segunda carta aos Coríntios, peço a você que se inscreva no canal, dê um like, acione o sino para receber toda semana um vídeo novo. E se esses vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que também elas sejam abençoadas. Hoje nós queremos falar acerca do tema: Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Havia um escrito de dívida, é como uma promissória. Quando alguém deve alguma coisa, o credor ele emite uma promissória e você fica preso àquele credor. Então existia um escrito de dívida em função dos pecados que o homem cometeu lá no Jardim do Éden, e esses pecados foram sendo avolumados com o passar do tempo. E esse escrito, durante muitos anos, ele permaneceu. E Jesus, na cruz do Calvário, se propôs a morrer para rasgar esse escrito de dívida, para arrancar do caderno esse escrito de dívida e nos libertar por completo. Mas antes de falar acerca desse assunto, quero falar acerca da igreja de Corinto. Quando foi fundada a igreja de Corinto? A igreja de Corinto ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 56 depois de Cristo. Na terceira viagem missionária da cidade de Éfeso, Paulo escreveu a primeira carta. E Paulo tinha por objetivo de resolver alguns problemas que existiam ali na igreja, principalmente problemas éticos, morais, problemas sérios que existiam ali, mas não foram resolvidos a partir dessa primeira carta. Isso trouxe uma certa frustração para o apóstolo Paulo. Tempos depois, não muito tempo depois, da cidade da Macedônia, Paulo escreveu então uma segunda carta para tentar resolver de vez com esse problema. E graças a Deus, a gente pode perceber que no contexto dessas cartas, esses problemas foram resolvidos. Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito carnal, era uma igreja muito problemática, apesar de ter tantos dons espirituais, mas isso não significa que a igreja não tenha problemas. Mas graças a Deus que essa segunda carta trouxe alívio para o apóstolo Paulo. E depois ele recebeu notícias de que o povo compreendeu a proposta de ser cristão. Eu quero me prender aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que Paulo escreveu o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O pecado, ele rompeu o relacionamento que o homem tinha com Deus. Lá no Éden, lá no início de Gênesis, nós podemos ver que Deus ele tinha prazer de estar ali com o homem, de ter relacionamento com o homem, de ter afinidade com o homem. Mas o homem ele desobedeceu a Deus, ele pecou e se rompeu esse relacionamento. Esse canal, ele foi rompido, ele foi desfeito por causa do pecado do homem. Porque Deus é santo e Deus não tem como se relacionar com o homem quando ele está em pecado, por causa da sua santidade. Mas o homem, então, ele perdeu esse privilégio de ter todos os dias esse diálogo com Deus, essa comunhão com Deus, por causa do pecado. Então, foi preciso que Jesus, ele, na cruz do Calvário, pudesse refazer esse caminho. E o único meio de refazer esse caminho era através da cruz do Calvário. Lá em João escreveu em João 14,6, diz que eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém mais poderia se achegar a Deus a não ser através da cruz, através do sacrifício de Jesus. E Jesus, ele se propôs então, na cruz do Calvário, abrir mão da sua vida para poder reconciliar novamente o homem com Deus. Porque Deus ama de tal maneira o homem que deu o seu Filho unigênito para que pudesse refazer esse caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus nos deu a salvação. A salvação é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. É uma bênção que Deus nos deu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele reabriu esse canal, esse caminho que estava fechado. Através da sua morte, ele nos reconciliou com Deus através da sua morte ali na cruz. Ele rasgou o escrito de dívida, portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Romanos 8:1. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, só quem está em Cristo é que tem esse acesso, é que tem esse caminho aberto, é que tem essa reconciliação. Jesus, ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Colossenses 2,14, Paulo fala sobre essa questão. Então o canal foi reaberto, queridos. Nós temos acesso a Deus. Mas para quem está em Cristo, quem não está em Cristo, esse canal continua fechado. Por isso que é importante você estar em Cristo, você receber Jesus como teu Salvador, para que você tenha novamente esse caminho, esse diálogo, você tenha a tua vida relacionada com Deus, você tenha afinidade com Deus, você possa falar com o Pai. Você não precisa mais de mediador. O nosso mediador é Jesus Cristo, porque ele mediou, ele abriu esse acesso novamente. E aqueles que têm Cristo na sua vida, que o recebe como seu Salvador, pode tornar-se também um agente, né? Um reconciliador de outras pessoas. Você pode ser também um porta-voz desse evangelho. Quando Deus nos reconciliou e também nos deu esse ministério da reconciliação, ele está dizendo que nós, quando pregamos o evangelho, nós estamos também sendo portadores dessa reconciliação. Nós recebemos a reconciliação e quando nós falamos do amor de Cristo, do evangelho de Cristo, nós também somos portadores dessa reconciliação. Quem deve ser portador do ministério da reconciliação? Todos aqueles que nasceram de novo. Paulo ele escreveu em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo está autorizado a ser reconciliador, a fazer parte dessa missão de reconciliar aqueles que estão distantes do Senhor. Qual a importância que você tem dado para Deus, que pagou sua dívida e recriou o caminho da reconciliação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo? Você tem levado isso a sério? Você tem dado a importância devida ou não tem tido nenhum valor para você? Aqueles que não estão em Cristo continuam escravos do pecado, continuam longe de Deus e continuam como inimigos de Deus, porque Deus nos reconciliou. E aqueles que recebem Jesus estão novamente no caminho, estão novamente tendo relacionamento com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor te ajude a você ter esse ministério da reconciliação. Até o próximo vídeo.
querendo Deus. Um abraço.